Olá amigos, meu nome é Rodrigo Biara. Olha que interessante, né? Vamos pegar aqui um filtro que eu havia separado, que é o seguinte: uso da pista, fase do dia, condição meteorológica. Olha que interessante. Nessa visão aqui de acidentes, a base disponibiliza para a gente o acidente ocorreu em céu claro, nublado, chuva, sol, garoa, chuvisco, enfim. Ele vai trazer traçado da via, se é uma intersecção, se é uma rotatória, uma ponte, um viaduto. Ele vai trazer o uso do solo, se é o uso rural, urbano, né? Dando uma passadinha para vocês aqui, né? O tipo de acidente, se foi colisão traseira, saída do leito, tombamento, colisão frontal, capotamento, tá? Aqui o ano, quando ocorreu, fase do dia, olha que interessante, pleno dia, plena noite, anoitecer e amanhecer. É no pleno dia que acontece. Então todo mundo está na rua, né? Tipo de acidente, aqui eu já passei por esse. Causa do acidente: falta de atenção, desobediência, velocidade incompatível. Olha só quanta coisa acontece. Que mais que nós temos aqui? Classificação do acidente, ser com vítimas, né? Daí aqui esses KPIs que já estão aqui em cima. O que mais que ele vai ter? Rodovia, grupo, sentido da via. Se a via é crescente, subida, se ela é descida, enfim. Deixa eu voltar lá para condições meteorológicas. E vocês vão perceber que nesse BI, por exemplo, nessa base, que também vocês baixarem, vocês vão encontrar essa informação aqui, ó, no info, quer dizer, não informado. A gente não sabe dizer se isso foi algo que a pessoa na hora de escrever não sabia, ou se ela deixou em branco, ou se foi por esquecimento, ou não quis preencher. Então acaba ficando uma coisa assim, não temos informação. E isso ocorre em muitas bases de várias empresas. A base que qualquer um de nós que vá conectar o BI e trazer e trabalhar, olha, é raro o cliente que tem 100% da base preenchida corretamente. O que a gente encontra mais por aí é a gente fazer uma conexão em qualquer sistema que seja e o sistema não está 100%. O BI, ele acaba trazendo também esse lado de mostrar os campos que estão deficientes para que a empresa possa lá fazer uma ação no banco de dados, corrigir, popular o banco de dados, para que daí eu possa ter informação daquilo que eu quero tirar. Então veja que interessante, esse aqui é um tipo de erro, né? Mas olha só como nós temos também um segundo problema, que são erros de preenchimento. Nós estamos falando de Brasil, certo? Então nós estamos aqui céu claro, nublado, tal, e neve. Opa, mas nós estamos em 2017 e 2020. Vamos clicar em neve aqui, né? Ele trouxe 3 ocorrências. Mas onde que foi isso? Aí a gente vem aonde? A gente vem aqui na região F município. Nossa, gente, a gente vê que nevou no centro-oeste, no nordeste e no sudeste. Né? A gente encontra... Eu procurei. A gente encontra alguma coisa no Google, né? Difícil. Granizo no nordeste, né? Isso tem? Isso tem. Aqui, esse caso, ele vai levar lá pro município de Parnamirim. Daí, numa das notícias que eu procurei no Google, diz que lá chove bastante, né? Tem grandes chuvas na região. E, eventualmente, pode ter um granizo lá sim. Mas neve nessas regiões, né? No Google, como é uma coisa muito atípica no Brasil, muito difícil de ter, né? Mas mesmo assim a pessoa colocou. Será que ela selecionou errado, colocou errado? Foi isso mesmo? Agora eu queria trazer um outro ponto interessante para vocês. Vamos entrar aqui em causa do acidente, tá? Em causa do acidente eu vou ter aqui animais na pista, né? Os bichinhos aqui foram a causa do acidente. E eu tenho, rolando mais para baixo aqui, a agressão externa. Tá? Agressão externa. Se eu entrar em agressão externa, eu filtrar por tipo de acidente, vejam que eu vou ter aqui atropelamento de animal. Ou seja, em determinado lugar, a pessoa, na causa do acidente, ela colocou uma coisa, e em um tipo de acidente ela colocou outra, né?
Então veja como é difícil. Ou se eu fizer uma pergunta assim, quais são o número de acidentes onde temos animais envolvidos? Se eu for aqui, olhar direto o BI, eu vou falar 7.173. Só que isso não é verdade, porque aqui dentro, em agressão externa, eu também tenho animais envolvidos. Deixa eu colocar aqui o tipo do acidente. Atropelamento de animal. Então é aquele número mais esse. Então são 4. 4 acidentes. Mais 7173, então 7177 animais envolvidos em acidentes. Isso daqui está errado? Não, não é isso que está errado, né? A questão está no tanto que eu exploro a aplicação para extrair a informação correta e não passar a informação errada para frente. Isso é muito importante, pois analisando somente a situação, vamos ter o 7173, né, na causa do acidente, mais aqueles 4. Então, só se tira essa conclusão analisando o BI e corrigindo a base de dados, se ela eventualmente está correta. Mas, então, eu preciso sempre ter analistas ali, né, bons analistas que possam me ajudar nisso, que eu possa encontrar essas relações dentro do BI. Porque uma coisa é você ter o BI disponível para você poder tirar respostas, mas nós precisamos saber fazer as perguntas corretas para ele também. E isso é muito importante, porque uma vez que eu tenho toda essa gama de dados, o que eu quero saber? Aqui, por exemplo, fizemos uma pergunta muito simples: quantos acidentes ocorreram com animais envolvidos? Isso que eu pesquisei só ali na causa e no tipo do acidente, que pode ser algo também difícil das pessoas preencherem. O que é a causa, o que é o tipo, tal. E depois tabular esses dados. Mas o fato é que eu preciso sempre entrar na base, entender a base para poder passar o número correto para a minha gestão. Isso é muito importante, porque senão eu vou bater o olho e não vai estar correto. O que seria interessante fazer aqui, nesse caso? Abrir de repente mais um tipo de acidente com animais, ou então mudar a visão, colocar uma outra tabelinha explicativa dizendo, olha, não é 7174, é 7177. Por quê? Porque tem mais 7173, né? Porque tem mais 4 ali que são considerados nessa categoria. Então o BI ele permite isso, que a gente possa cada vez mais tratar esses dados. Ah, Rodrigo, mas eu queria colocar tudo isso num lugar só. Ok, aí o que eu poderia fazer? Eu poderia, no meu script, poder fazer um filtro dizendo assim, olha, eu quero trazer animais dessa coluna de tipo e dessa coluna de causas. Eu quero que você me faça uma nova coluna, aí eu crio uma nova dimensão, um novo filtro, dizendo, se tiver animal nessa coluna, se tiver animal nessa aqui, traga para mim para poder classificar animais, pessoas, enfim. E aí eu vou montando no script isso. Ele trouxe essas visões, mas teve visões aqui, por exemplo, que eu construí. Teve coisa que não tem na tabela. Por exemplo, o que não tem na tabela? A parte das idades. Eu acho que vai acabar estando na outra visão. Mas eu vou voltar aqui e vou mostrar para vocês que, por exemplo, aqui voltando um pouquinho, né, no vídeo que a gente fez anterior, vejam só que essa quebra aqui, 31, 40 anos, ela não existe. Essa foi eu que montei. Se eu clicar aqui, aí ele vai para o quê? Aí ele vai para a idade. Tá? Então, esse drill down que vai descendo, vai escalando, a gente cria, tá? Por rodovia. Esse aqui é BR-101, do 0 a 100, 201 a 300, aqui a gente cria para poder melhorar as visões, porque a base ela vai trazer o analítico. Agora, o que eu quero analisar, aí eu posso montar vários filtros, várias dimensões aqui, né, agrupadores, vamos dizer assim, ou no info aqui de volta, né? A gente vai trazer vários agrupadores para que a gente possa responder às perguntas que a nossa gerência ou o cliente vai querer olhar no BI. Novamente agradeço a presença de vocês aqui. Digam se vocês estão gostando, se isso está legal, se vocês querem que eu detalhe um pouco mais, mas não se contenham, vão colocando embaixo o que vocês acham que é legal e que a gente pode ir trabalhando cada vez mais para vocês. Eu agradeço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.